Olá, vestibulandos! Vamos para mais um trabalho com vocês com relação a exercícios que selecionamos a título de fazermos uma pequena revisão com vocês sobre os assuntos que ora estão sendo discutidos. Nesse primeiro exercício, observe que nós selecionamos aqui um exercício da Unicamp, fala sobre corredor olímpico. E observem que o texto é longo, e além disso nós temos aqui dois gráficos para a análise. Então, logicamente, vocês estão fazendo a prova, vocês vão ter que fazer a leitura de todo o texto. Mas observem o principal desse texto aqui, ó. Ele diz aqui, a estequiometria do metabolismo completo de carboidratos pode ser representada por 1 para 1. Quer dizer, o carboidrato 1 mol para 1 mol de oxigênio que ele consome. E de gordura, 1 mol de gordura para 1 mol e meio de oxigênio. Tá certo? Então observem que essa informação aqui será de grande valia para nós na resolução do que será pedido. Temos aqui também os dois gráficos. O primeiro fala o percentual de massa utilizado em função do tempo. Então observem carboidrato e gordura. E o gráfico, a energia, em função aqui seria O2, viu? Volume de oxigênio máximo. Quanto mais oxigênio ele for precisar, observem, mais energia, mais carboidrato, menos gordura. É isso que nós estamos vendo aqui. Então observem que nós temos esses dois gráficos e além desses dois gráficos, nós temos essa informação aqui sobre o mol do carboidrato consumido em função do oxigênio e o mol da gordura em função do oxigênio consumido. Vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta diz o seguinte, considere que entre os minutos 60 e 61 da prova, o Samuel consumiu uma massa de 2,2 gramas, somando-se carboidrato e gordura. Então, no total, ele consumiu isso daqui. Ele quer saber quantos mols de oxigênio ele utilizou. Então, observe o seguinte, olha, vamos aqui diretamente no gráfico 1, que nós temos aqui o percentual de massa utilizado de um e de outro. Então vocês observem, ele falou 60 a 61. Então vamos pegar aqui os 60. Mas aí você vai observar no gráfico, e isso é comum na Unicamp, isso é comum na FUVEST. Vocês precisam ter segurança na hora de trabalhar. Observe que carboidrato não dá o total aqui em cima é 65, está um pouquinho abaixo de 65. Você fala, bom, poderia ser 64. Sim, pode ser 64, sem problema nenhum, tá? Como poderia ser 63? Pode ser. Pode ser. Você fala, mas se eu colocar 64, vai estar correto. E se você colocar 63%, também vai estar correto. Então esse aqui é o percentual. A mesma forma a gordura, observe, a gordura também, nós temos aqui o 35. Observem que está acima de 35 a gordura. Você fala, mas qual seria a quantidade? Determinar precisamente é impossível. Poderia ser 36, poderia ser 37. Você não pode jogar 40, aí não, aí é absurdo. Tá certo? Então observe que nós temos aqui valores aproximados. Vamos então à resolução. Então observe. De acordo com o gráfico, nós optamos pegar de carboidrato 64%. Foi o que nós optamos aqui. Então, se você for calcular 64% de 2,20, você vai ter 1,1. Você fala, bom, então agora eu vou pegar a porcentagem de gordura. Não, você não vai pegar a porcentagem de gordura, porque não tem necessidade. Se você já tem a massa de um, subir a massa do outro aqui. 79. Então aqui estão as massas, tanto de carboidrato, massa de gordura. Gordura 1,1 gramas, que é o que foi consumido, 0,70. Eu disse a você, para a nossa resolução, 1 mol. Você fala, mas a molar do carboidrato. Tá lá, ele colocou CH2O, que é a forma mínima para ele, 30 gramas. Por quê? Observe que nós estamos fazendo uma relação entre a quantidade em mol mínima que você vai utilizar. Então observem, 30 para 1 mol, tá? Se nós tivermos aqui a massa de carboidrato, tá? A que foi colocada aqui 1,1
0,38,6 até 0,046. A gordura zero. Você fala, mas mudou aqui a coisa. Não, nós pegamos um parâmetro, porque observe, o consumo está nessa faixa que nós marcamos aqui embaixo. É essa faixa aqui, entre 0,132 e 0,133. Então nós podemos pegar estas quantidades aqui sem prejuízo de nada. 1,38, 0,81 gramas, no caso que nós temos aqui. Tá? Sem problema nenhum, aqui 0,79 que fizemos apenas o cálculo para que você observasse, mas nós podemos trabalhar também com 63%, né? Podemos trabalhar nessa faixa que aqui está. Então observem que nós temos uma faixa de trabalho. Vou repetir, o que você não pode é extrapolar valores. Por exemplo, de carboidrato aqui, ao invés de você pegar 64, 63, você resolve pegar aqui os 60 ou os 65. Aí você não tem como trabalhar, tá? Observe que aqui eu tenho 60, os 65, aqui é o 62,5, que eu também poderia pegar esse valor. Mas para efeito de trabalho, o 63 é o ideal para a gente poder trabalhar. Então aqui está a primeira pergunta. Notem que a Unicamp não tem quanto que deu a sua resposta. Não é assim. Como que você fez a resolução? É sempre essa a colocação que se faz aqui. Como que foi feita a resolução? A segunda pergunta que nós temos aqui. Então observe o que diz o texto. Suponha que aos 90 minutos da prova, então nós temos já 90 minutos, já estamos aqui no final da prova, aqui 90 minutos. Né? O Samuel estivesse correndo a 75% do seu volume. Então ele está ali bem tranquilo, 60, 70, aqui 75%. Ele está nessa faixa aqui, tá bom, pessoal? Só que aí ele vai fazer o seguinte, ele vai tentar uma fuga. E ele passa a utilizar 85. Então o que ele fez, hein? Ele aumentou o consumo de oxigênio. Aqui ele passou de 75, ele veio aqui para 85. Então o que ele vai precisar? Ele vai precisar de mais energia. Se ele vai precisar de mais energia, ele vai precisar de mais carboidrato e de menos gordura. E aí a Unicamp faz uma questão bastante interessante. Quais curvas de 1 a 6 melhor representariam as porcentagens de massa de carboidrato e gorduras utilizadas a partir desse momento? E ele quer que você justifique. Ora, senhores, vamos lá. Se ele aumentou o consumo de oxigênio, ele vai precisar de mais energia. Se ele vai precisar de mais energia, ele vai precisar do quê? De mais carboidrato. Então observe, de acordo com o gráfico 2, aumentar o volume de oxigênio, o corredor aumenta o consumo de carboidrato e diminui o de gordura. Então é assim que você coloca, você tem a resposta, você tem o gráfico. Então você vai utilizar-se do gráfico para fazer a sua resposta. Então, lá, de acordo com o gráfico 2, é lá que você vai colocar. E agora sim, você volta para o gráfico 1. Qual a curva representa? Observe, no carboidrato, o 1 é o aumento, o 2 se mantém e o 3 diminui. Logo, você vai aumentar o consumo de carboidrato. É isso que você vai fazer. Tá? E de gordura? Ah, bom, de gordura pode observar que ele vai cair. Então, seria as curvas 1 e 6, respectivamente. Tá certo? Então você tem que aumentar o consumo de carboidrato porque você precisa de mais energia. Se você precisa de mais energia, aumenta o consumo de carboidrato nesse, vamos dizer, nesse pique que ele vai dar, né? Nesse final de corrida que ele vai dar. E logicamente diminui a quantidade de gordura que aí está. Bela questão, né, vestibulando? Olha então essa segunda, olha que maravilha. Aí você observa, você fala, meu Deus, olha o tamanho desse texto. Sim, você vai ter que ler também, né? Nós temos que ler esse texto, só que eu vou destacar para vocês o que nos interessa. Ele está fazendo aqui a adubação com o nitrogênio, tá? De uma determinada plantinha aí que tem, né, a planta, o crescimento limitado pela baixa fixação de nitrogênio. Então ele falou aqui o seguinte, olha, relata o artigo que o terreno a ser adubado foi subdividido em 5 partes. Cada parte foi adubada com as seguintes quantidades de nitrato de amônio. Olha o que está escrito, a cada vez.
por vez. Tá bom? Então, a cada vez ele colocou, bom, ele tem onde ele usa como padrão, que é 0. Aí ele foi aumentando quilogramas por hectare. Tá bom? Então, isso é uma vez, hein? As adubações foram repetidas por 15 vezes. Então, ele fez isso por 15 vezes. Prestem atenção agora. Iniciando-se no começo de 94 e encerrando-se no final de 96. Então, pensem comigo, ó. Você usou durante 94, 95 e 96, porque aqui está o erro de muito aluno. Ó, repetindo, você usou durante o ano de 94, durante o ano de 95 e durante o ano de 96. Você usou por 3 anos. 3. Porque você tem que contar o 94 também, tá? E no total foram 15 vezes que você repetiu a adubação. Tá? E cada adubação você acrescentou essas quantidades que aqui estão. Uma vez entendido o texto, vamos ver outro detalhe importante. Observe aqui embaixo. Ele colocou nitrogênio 15. Você sabe que o 15 representa o quê? O número de massa. Tá? Então ele está identificando o isótopo do nitrogênio que ele está utilizando aqui. Qual o isótopo de nitrogênio? O nitrogênio 15, que é o que ele fez a adubação. Então vamos agora às perguntas. Do ponto de vista da representação química, o que significa o sobrescrito 15? Eu acabei de responder, né, vestibulando? O sobrescrito 15 representa para nós a soma de prótons mais nêutrons. É o número de massa. Tá certo? Então, você poderia, como resposta, colocar representa o número de massa, tá? Porque ele pergunta apenas o que significa. Não precisaria identificar o isótopo 15, aqui nós floreamos um pouco a resposta, colocamos mais informação para vocês. Mas você poderia colocar, representa o número de massa, uma resposta. Uma outra resposta, representa a soma de prótons mais nêutrons. Seriam essas as respostas aí que você poderia dar. Segunda perguntinha. Suponha 2 amostras de mesma massa. Então aqui, ó, a massa é constante, tá bom. Uma de nitrogênio 15 e outra do nitrogênio, vamos pensar assim, a média ponderada, você já estudou massa. Então aqui nós temos a média, que é o normal. Vamos pensar assim, vamos chamar esse aqui de normal, tá certo? A quantidade de nitrogênio em mol na amostra NH, o seu padrão é NH4NO3, hein? É maior, igual ou menor do que o nitrogênio 15, justifique a resposta. Então, cuidado, porque você está fazendo uma questão aberta, tá? Ele está perguntando, você tem um referencial. Quem que é o seu referencial? O nitrogênio normal, tá certo? Observe que ele quer saber se esse é maior, menor ou igual, tá? E ele quer a justificativa. Então vamos lá. Primeira coisa, vestibulando, a massa não foi dada. Você fala, a massa não me foi dada. E como é que eu resolvo? Não tem problema nenhum. Chame-a de X, de Y, de Z, põe a inicial do seu nome, faz o que você quiser. Nós aqui chamamos de M. Tá? Calculamos a massa molar utilizando do nitrogênio 15, deu 82. E aqui utilizamos da média ponderada, você sabe que o nitrogênio é 14. Então vai dar 80. Aqui é 82, aqui é 80. Tá bom? E aí você faz a relação. O mol do nitrogênio 15, aqui ó, você vai ter uma massa. Você fala, mas a massa não foi dada. Não tem problema, eu usei M. Então você vai ter M, você vai ter 0,24 M mol. Porque o M é constante para os dois. Aqui você faz a mesma coisa, 0,025 mol. Tá certo? Então observem que nós temos para o nitrogênio, vamos pensar assim, normal, nós vamos ter uma quantidade mol maior. Você viu a pergunta que ele te fez? Ele quer saber se o NH4NO3 maior, menor ou igual do que o N15. Então você vai dizer que a amostra do NH4NO3 é maior, tá certo? Cuidado para a hora de colocar essa resposta, cuidado. Né? Porque você tem aqui um referencial. Tá? Apesar que se fosse um teste, você não precisaria ter feito nada disso, né? Por quê? Você quer o N, né? Massa sobre massa molar. A massa não é constante, portanto, quanto maior a massa molar para a massa constante, menor o valor de N.
Se fosse um teste, você já daria direto a sua resposta. Como a questão é aberta, ele pede para justificar, é necessária a justificativa. Pode deixar aqui o Mzinho sem problema nenhum, tá? M, o X, o Y, quem você quiser, tá certo? Mas no caso de um teste, seria bem simples a sua resposta. Tá aqui, ó, quanto maior a massa molar, menor o N para a mesma massa, porque a massa aqui foi dita no texto que ela é constante. E aqui ainda nós temos uma terceira pergunta bastante interessante. Sabe por quê? Porque aqui você vai utilizar o fator tempo. Observe. Considere que na aplicação regular de 28 kg por hectare, não sobrou nem faltou adubo para as plantas. Então é a quantidade ideal, 28 kg por hectare. Determine em mol por hectare que quantidade desse adubo foi aplicada em excesso na parte que recebeu 112 quilos por hectare ao final do primeiro ano. Estão vendo aqui? Ao final do primeiro ano de estudos. Então vamos lá, senhores, vamos ao nosso trabalho. Primeira coisa, qual a diferença entre o excesso e o normal? 84 quilos por hectare por aplicação. Vocês estão vendo que isso é por aplicação, tá certo? Então, uma aplicação, ele jogou 84 quilos a mais, ou seja, 84 mil gramas por hectare por aplicação. Ora, nós temos 1 mol, 80 gramas, estamos pegando o nitrato de amônio normal. Tá certo? Se nós tivermos 84 mil gramas, N-mol, tá? Caso você queira utilizar-se aqui, não da regra de 3, mas da fórmula, fique à vontade. N é massa sobre massa molar, tá? Então fica 84 mil dividido por 80. Tanto faz. Agora, não se esqueça daquilo que você está representando na unidade. Mol por hectare por aplicação, hein? Isso é por uma aplicação. Agora aqui, ó, portanto, 3 anos de aplicação, totalizando 15. Conclui-se 5 aplicações por ano. Observem, 5 aplicações por ano. É o que nós temos aqui. Teve aluno que considerou 2 anos, de 94 para 96. Resultado, aqui ele colocou 7,5, foi onde ele errou. Observem, repetindo, ele falou, começou em 94, janeiro de 90, então você usou 94 inteiro, 95 inteiro e 96 inteiro. Então, no total, 15 aplicações, multiplicamos esse montante por 5. 5,25, 10 a terceira mol por hectare. Então, aqui está a quantidade que foi aplicada em excesso, a mais. Correto, vestibulandos? Então, nesses 2 primeiros exercícios, eu procurei trabalhar com vocês a teoria atômico-molecular. É interessante porque ela está, vamos pensar assim, relacionada com toda a química. Então nós temos que ter sempre um cuidado maior na hora de trabalharmos esses assuntos. E agora vamos pegar as transformações gasosas. Também temos exercícios aqui bastante interessantes para discutir com vocês. Considere que certa quantidade de ar está armazenada em um recipiente de 2,5 litros, pressão de 1 atmosfera e temperatura de 25. Aqui, vestibulando, vai um recado a vocês. Notem que, quando aparece esse tipo de exercício, vale muito a sua organização. Como assim a sua organização? Ora, você tem o volume inicial, 2,5 litros. A pressão inicial, 1 atmosfera. E a temperatura inicial, 25 graus Celsius. Então, vocês têm aí essas 3 informações, tá? Aí ele faz a primeira pergunta. Ele já te fala que o Kelvin é o Celsius mais 273, não tem necessidade disso, tá? Ele pede que você calcule o volume. Tá bom, então você vai calcular o V2, o volume final. Mesma quantidade de ar. Senhores, as transformações gasosas, qual é a condição principal? Que a quantidade de gás fique constante. Não pode entrar, não pode sair gás do seu recipiente. Tá certo? Então a quantidade de gás é sempre constante. Tá? E lógico, sempre trabalhamos com o mesmo gás. São as condições primordiais aqui. Tá? E aqui aparecem 2 situações, olha só.
quando a pressão e a temperatura são reduzidas a 0,85 e 15, ó, são reduzidas a. Se são reduzidas a, são reduzidas para esses dois valores. Você reduziu para 0,85 e reduziu para 15. Você reduziu para esses dois valores. Porque se ele tivesse usado, são reduzidas de 0,85, portanto, a pressão final ficaria 1 menos 0,85, seria 0,25. Reduziu de 15, 25 menos 15, 10 graus Celsius. Então, observem, pessoal, muito cuidado quando esse termo aparecer, reduzir a e reduzir de. Aqui estão reduzir a. Então, você foi para 0,85 e você foi para 15. Reduziu de 0,85. Tinha 1, reduzir de 0,85, o final seria 0,25. Muita atenção nisso, vestibulando. Muita atenção. É importantíssimo, né, que vocês tenham isso em mente. Bom, agora a aplicação da equação geral dos gases. Então, nós temos aqui pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. Não esqueçam de passar para o Kelvin. Muito aluno esquece desse detalhe. Passe para o Kelvin. É obrigatório. Tá? O volume não precisa ser obrigatoriamente litros, pode ser mililitro, pode ser metro cúbico. A pressão não precisa ser obrigatoriamente atmosfera, pode ser milímetro de mercúrio, pode ser Torricelli, pode ser bar, pode ser qualquer uma. O importante é a temperatura. Obrigatoriamente tem que ser o Kelvin. Portanto, o volume final, 2,84 litros. Segunda perguntinha, olha só que interessante. Caso o ar seja trocado por igual número de mol de argônio, que significa que a quantidade de gás dentro do recipiente permanece constante. Estão vendo? Você tirou o ar e colocou o argônio em seu lugar. Quer dizer, então a quantidade continua a mesma. Tá certo, senhores? Aí ele quer saber se vai alterar o volume. Vamos raciocinar. Olha, a quantidade de gás é constante. A pressão é a mesma. A temperatura é a mesma. Portanto, esse volume vai variar em função de quem, eu pergunto? Porque vocês observem, se eu tiver uma variação de volume, ou variamos a pressão, ou variamos a temperatura, ou variamos a quantidade de gás no recipiente. Nenhum desses outros três fatores modificou-se. Portanto, pode colocar o gás que você quiser lá dentro. Se for a mesma quantidade, este volume permanece o mesmo. Então você não vai ter variação no volume. Tá certo? Porque pressão e temperatura continuam a mesma coisa, o mesmo valor. Tá certo? E a mesma quantidade de gás. Portanto, o volume permanece constante. São situações que muitos não se conformam. Não, mas o volume deve... Não, não vai mudar, não. O volume permanece constante nessa situação. Esse aqui, olha só, vamos lá. Uma lata de refrigerante tem o volume total de 350 ml. Volume inicial, hein? Volume inicial. Essa lata está aberta e contém somente ar atmosférico. O que você faz? Dentro de um forno acende. Após a lata atingir essa temperatura, você vai fechar lá. Certo? Então, 350 ml, 100 graus Celsius. Tá bom? Aí você vai fechar essa lata. A seguir, tem sua temperatura reduzida a 25 graus. Com o decréscimo da temperatura, a redução da pressão interna da lata, que levará a uma implosão, né? Tem explosão e tem a implosão. Ela vai ficar toda amassadinha. Tá bom? Ante o exposto da lata, no momento imediatamente anterior à implosão. Primeira pergunta. Antes dela, né, ficar toda amassadinha, como é que vai ficar a pressão? E aí ele pede o volume final após a implosão. Observe que está sendo pedido aqui o volume após a implosão. Você fala, bom, mas espera aí. Notem que ele não me deu a pressão inicial. Né? Você fala, a pressão inicial não me foi dada.
Se a pressão inicial não lhe foi fornecida, o que nós vamos considerar? Que essa pressão é de 1 atmosfera. Você está ao nível do mar. Ah, mas e se não fosse 1 atmosfera? Se eu colocasse 0,8? Pode colocar. Você observe que você vai sempre calcular a pressão final em função da inicial que você está utilizando. Tá? Então ele falou, a lata ela está aberta. Se ela está aberta, a pressão interna é igual à pressão externa. Tá certo? Você tem o mesmo valor. Não interessa se estamos a 100 graus, a 200 graus. Ela está aberta. E se ela está aberta, pressão interna é igual à pressão externa. Então a pressão inicial, quanto que é? É de 1 atmosfera. Pode verificar. O volume inicial é 350. E a temperatura é de 100. Passamos para 25, 298. Você fala, mas e o volume? O volume continua o mesmo. Lembram-se, antes da implosão, se antes da implosão o volume está intacto. Se o volume está intacto, você está diante de uma transformação isocórica, isométrica, isovolumétrica. Não tinha nem a necessidade de se colocar aqui o volume, nem precisaria tê-lo colocado. Colocamos, logicamente, né, para mostrar para você que esse volume é constante, correto? Porque anterior, aqui está bem claro no texto, anterior à implosão, antes de ela implodir. Então, o volume dela está todo intacto lá. Portanto, a pressão vai ser de quanto? De 0,80 atmosfera, tá certo. Aí o que acontece? Ocorre a implosão. Essa lata fica toda amassada, logicamente ela será o quê? Aberta. E o que aconteceu agora? A pressão interna passa a ser igual à pressão externa. A latinha implodiu, tá certo? Um fato desse é interessante, esses refrigerantes, não a estrutura rígida, mas aquela estrutura que não é rígida. Você tomou uma parte do refrigerante, sobrou o resto e você coloca na geladeira. Quando você coloca na geladeira, o que acontece, hein? É muito simples, né? Você diminui a temperatura. Então, o que você observa? Que o volume diminui. A pressão interna é menor que a pressão externa. Por isso, a implosão. Observe que era 1 atmosfera externa, passou para 0,8. Então, simplesmente, ele é amassado. É amassado. É o caso do navio quando vai a pique até o fundo do mar. A pressão da água é maior sobre ele, vai amassá-lo, é o que vai acontecer. Correto? Então vocês observem, senhores, que aqui a pressão externa é maior que a interna. Isso é muito comum. Você pôs lá o refrigerante na geladeira, quando você vai retirar, você vê que a garrafinha está toda ela deformada. Você chega e coloca ela em cima da mesa. Deixa por algum tempo. Daí um certo tempo você volta, você escuta o barulhinho, pec. Fala, nossa, tem alguma coisa estranha. Nada disso, né? É que a temperatura aumentou, a pressão igualou-se à externa e a garrafinha volta ao normal. É isso, tá certo? Então observe, após a implosão, essa latinha ficou toda deformada. E se ela vai deformar-se, logicamente, ela vai abrir, a tampinha dela vai sair. Logo, nós estamos diante de uma transformação isobárica. Agora a transformação é isobárica, tá? E sendo isobárica, o que vai acontecer? A pressão fica constante, tá? 1 e 1. Ela estava a 100, passou para 25, tá? Considera-se que, né, passou a 25 no instante em que a latinha foi deformada. Portanto, o volume final, 279,6 ml. Então, são todos fatos que a gente cita para vocês, né? São situações, né, onde você observa, principalmente na primeira pergunta que nos foi formulada, a pressão final, olha lá, 0,8 atmosferas. Estão vendo, senhores? Então, presta atenção nisso daqui. É o que acontece, por exemplo, quando você abre a porta do seu freezer. Você abre a porta do freezer, quando você fecha, aquela porta parece que está sendo jogada para dentro. Você tenta abrir, não consegue. O que aconteceu? Esse fato aqui. A temperatura interna é menor que a externa. Então, logo, a temperatura interna cai. A pressão interna cai. Se a pressão interna é menor que a externa, a pressão externa é maior. É como se você estivesse empurrando aquela porta para dentro. É outro fato que você observa. Está aqui a representação também. Tá bom, vestibulando? Continuando o nosso trabalho.
Vocês têm uma dificuldade imensa na hora que vocês vão trabalhar com gráfico. Por isso, a seleção desse exercício. Faremos outros nas próximas aulas. Eu prometo que eu vou trazer mais gráfico aqui, tá? Porque vocês têm uma dificuldade terrível, tanto em montar quanto em fazer a leitura. Você viu que na aula de hoje nós pegamos gráfico para interpretar e agora nós temos que fazer, tá? Então nós temos esse motor que regenera o ar quente em um ciclo fechado. Se o ciclo é fechado, a quantidade de gás é constante. E aí ele fala as etapas. No primeiro, o gás é aquecido a volume constante. No segundo, o gás expande a temperatura constante. No terceiro, ele é resfriado a volume constante. E no quarto, ele contrai, quer dizer, ele vai diminuir o volume e a temperatura constante. E observe o gráfico que ele pediu. Ele quer o gráfico da pressão em função do volume. Tá certo? Então vamos a ele. Primeira coisa, né? Você tem que ser organizado aqui. Tá? Então você faz a análise. Primeiro, o volume é constante, transformação isocórica, P em função de T é uma constante. Logo, senhores, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Tá certo? O gás foi aquecido, a temperatura aumenta, a pressão aumenta. Então, no nosso gráfico, verifiquem aqui, ó, você sai de uma pressão menor para uma pressão maior. O volume fica constante. O volume fica constante, tá? Segunda situação. Temperatura agora é constante. P vezes V é uma constante. Pressão e volume são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Se o volume aumenta, que acontece com a pressão? Diminui. Transformação isotérmica, a lei de Boyle-Mariotti. Só que tomem cuidado no gráfico. Olha esse 2 aqui. Tem que ser uma hipérbole, não pode ser uma reta. Por isso, foi feito de forma proposital, P em função de V para você trabalhar. Porque teve aluno aqui que colocou reta. Aqui ele já perdeu o gráfico. É uma hipérbole que você tem que fazer. Observe aqui, ó, uma hipérbole que você faz. Terceira situação. Novamente o volume é constante. Isocórica, P em função de T, só que o T agora diminui. Se o T diminui, a pressão também diminui proporcionalmente. Aqui está o item 3 e vai discriminando no gráfico os itens. 1, 2, 3. Finalmente, temperatura constante. Se o volume diminui, a pressão aumenta proporcionalmente. Resultado, de novo, aqui está a sua hipérbole agora crescente. Estão vendo, senhores? E aí você indicou o item 4. Aqui está a última passagem. Portanto, aqui está o ciclo fechado, porque ele deixa claro no texto, tá? Então, é um sistema em um ciclo. Ele fala que é ciclo fechado. Se é ciclo fechado, você vai terminar onde você iniciou. Tá? Um exercício muito bem colocado. Onde que está o erro da maioria? Na hipérbole. Ao invés de fazer a hipérbole, muito aluno aqui me faz o quê? Reta. Não, você vai fazer a hipérbole. É essa a representação que você faz. Tá certo? E finalizando, senhores, pegamos também um exercício aqui, tá? Nesse caso não vamos ter a implosão. Nesse caso é a tampinha que vai ser arremessada. Então nós temos uma garrafa de 1,5 litro. Observem, essa garrafa é indeformável. Se essa garrafa é indeformável, que significa para nós, senhores, que não tem avisado, a minha transformação é isocórica. Tá vendo? A garrafa é indeformável. Tá? Foi fechada por a pressão ambiente em uma atmosfera e a temperatura 7. Então, nós temos pressão 1, temperatura 27. Em seguida, foi colocada ao sol. E, após certo tempo, a temperatura subiu para 57. Tá? E a tampa foi arremessada pelo efeito da... Então, você vai arremessar longe. Primeira pergunta, qual era a pressão no interior da garrafa no instante imediatamente anterior à expulsão? Por que ele... Já eu vou te explicar por que ele faz isso. Então, o que aconteceu? No interior da garrafa, a temperatura subiu de 27 para 57.
Portanto, pressão inicial 1 atmosfera, temperatura inicial 300. Conforme eu disse, informável, essa palavrinha para destacar para você que você está diante do que? Você está diante de um volume constante. Essa formação isocórica, isométrica ou isovolumétrica. A temperatura subiu para 57, você foi para 330. Portanto, a pressão final de 1 a 1 atmosferas. Estão vendo? Indeformável, volume é constante. Eu bato nessa tecla, pessoal, porque a gente precisa estar atento à nossa leitura. Nossa leitura é importantíssima. Tá? A gente tem que estar atento àquilo que está sendo. Olha essa segunda pergunta. Qual é a pressão interior da garrafa após a saída da tampa? Já comentamos isso na hora que tivemos a implosão. Tá? Eu venho reforçar. Não saiu a tampinha? Saiu. Se saiu a tampinha, o que vai acontecer? Pressão interna igual a pressão externa. É isso que vai acontecer. Tá? As pressões são iguais. Portanto, após a saída da tampa, qual vai ser a pressão no interior da garrafa? 1 atmosfera. Estão vendo, senhores? Então, essa pressão será igual a 1 atmosfera. Tá bom, senhores? Pessoal, eu espero aqui ter ajudado um pouquinho vocês nessa nossa época de quarentena, tá? Também a gente sabe que tudo o que está acontecendo vai passar e vamos voltar a nos rever presencialmente. É o que eu espero, tá? A saudade está grande, mas temos também que nos preservar. Um dia nós voltaremos, podem ter certeza disso. E vocês continuem estudando, continuem fazendo o seu trabalho. Cada um será medido pelo trabalho que faz, pode ter certeza disso. Tá bom? Até a próxima aula, senhores.